Vamos falar de muitos assuntos hoje. A reabertura aí do ano judiciário, a perseguição implacável desse regime ditatorial. Bom dia a vocês. Bom dia a vocês, bom dia a vocês. Opa, gente aí da família do Clezão, tamo junto. O Clériston, né? Vou sentar o dedo aí, pra gente poder começar. Pra gente não perder tempo, né? Pra gente não perder tempo. Bem, gente, aconteceu a abertura do ano judiciário e eu estava vendo as imagens de uma forma muito jocosa. Infelizmente, a gente tem uma Suprema Corte que debocha. Jocosa, eles estavam tirando as grades, né? Assim como nós libertamos o Brasil. E com discursos com direitos a alfinetadas, como fez o ministro Barroso, presidente da Suprema Corte, alfinetando Jair Bolsonaro. Seria uma redundância falar sobre democracia, porque as instituições estão firmes. Essas são palavras da mesma boca que saiu, perdeu o mané. Vencemos o Bolsonaro e o bolsonarismo. Saiu da mesma boca as palavras convincentes do defensor de Cesare Battisti, um terrorista, falando em democracia, um militante de esquerda falando em democracia. Eu gostaria muito, ministro, que o senhor pudesse rever os seus vídeos falando da cleptocracia. O termo não é seu, é do ministro Gilmar Mendes. Mas o senhor, ministro, falando sobre o roubo, o assalto, dando números verdadeiros que aconteceram no Brasil ao longo dos governos do PT, há uma fala muito interessante de números de assalto também feitas pelo Fux. Mas ontem vocês estavam debochando, né? Uma comemoração tirando as grades. O Brasil hoje está livre pela mão de vocês. Livre de quem? Livre de quem? Eu acho que vocês não estão livres. E lá vai aparecendo os ministros, cada um que tira uma, o Lula comemorando, o Flávio Dino, né? Aquele que vai tomar posse daqui a pouco como ministro do Supremo, declarado e assumido comunista, o discípulo de Lênin, que faz o que Lênin mandou. Imagine o que nós vamos sofrer. E um futuro ministro, aliás, empossado da Justiça, Lewandowski, militante de esquerda, lutou pela ditadura do proletariado, deve estar feliz, né, Lewandowski? A ditadura do proletariado agora está instalada. Vocês nunca quiseram democracia, vocês não querem nem saber. Acuse-os daquilo que você é. Vocês sabem onde é que está a democracia e vocês sabem que vocês são antidemocráticos. E nós estamos vivendo num regime. É o ministro que dá um voto para a legalização da marcha da maconha ou da maconha como um todo. Ele advogou para a marcha da maconha, ONGs abortistas, e que simplesmente ontem alfinetou, ontem debochou, fez deboche do eterno presidente Jair Bolsonaro. Bom, eles chegaram, comemoraram os libertadores do Brasil. Eles libertaram o Brasil de quem? Do MST? Da JBS? Libertaram o Brasil de quem? Da Odebrecht, que mudou de nome agora, está de cara nova. Da Queiroz Galvão, da OAS, que fez acusações a ministros do Supremo? Acusações não, com provas. Será que por que Sérgio Cabral, que pegou tantos anos, que na delação dele falou de ministros, está solto? Os perigosos estão soltos. E as dívidas de um acordo de leniência feito pelas suas empresas estão sendo perdoadas. As multas estão perdoadas. O bandido foi lá e confessou. Eu roubei. Roubaram. A minha empresa
Tinha um esquema de roubo na JBS. Tinha um esquema de roubo na Odebrecht com nome e apelido. E realmente eles confessam o crime. Gente de terceiro escalão devolvendo milhões. Mas agora eles estão soltos. Tudo que eles confessaram como verdade, envolvendo o nome de autoridades, tudo isso está perdoado. Inclusive o acordo de Nenê. Está todo mundo pedindo dinheiro de volta e vão ter que devolver. Mas os crimes não foram banidos. Chicanas, contorcionismo jurídico para colocar essa gente na rua. Lamentável a volta do ano do judiciário, que vai recomeçar com uma figura comunista, político. O Lula disse, comemorou até que enfim um comunista dentro do Supremo e um político dentro do Supremo. E ele acha muito interessante politizar a Suprema Corte. Mas a Suprema Corte já está politizada na democracia relativa no Brasil. E nessa democracia relativa, quem realmente ama a democracia, a liberdade e a vida, é chamado de fascista, de terraplanista, de genocida. Estamos com um número assim, assombrador de pessoas que estão morrendo por falta de vacina da dengue. Mas a ministra disse que isso é grave, mas não é tão anormal. Onde é que estão os genocidas da dengue? Quem é o genocida da dengue? A ministra da Saúde ou o presidente da República? Não tem genocida nisso. Porque tem que esperar o Brasil fabricar vacina para dengue, mas a vacina da Covid. Aliás, falando em vacina, eu quero dizer o seguinte, de uma forma muito sórdida e cínica. Eles estão pregando que nós somos contra as vacinas. Ninguém é contra vacinas. A vacina da rubéola, a vacina contra poliomielite, cachumba, todos os tipos de vacina que uma criança precisa tomar. E que foram, de certa forma, algumas erradicadas no Brasil. Febre amarela. Nós somos a favor de todas as vacinas. Nós somos contra a vacina da Covid para crianças. Que eles querem pôr goela abaixo. Mas para impor goela abaixo, eles dizem, essa direita, extrema direita. Não. Eles não querem as vacinas, é mentira, não são as. Vacina do Covid, que tem comorbidades, morte súbita, ataca o coração das crianças. Está na bula. Essa nós não queremos, nós temos que lutar. E nenhum pai é obrigado a vacinar seu filho de 0 a 5 anos, de 5 anos a 10 anos. Como eles querem, e fazendo ameaça de que essas crianças não entrarão na escola, de que os pais serão penalizados. É o cerco ideológico que fechou. Estamos vivendo num país de um cerco ideológico. Cercou. Nós estamos vivendo num país ditatorial. Nós estamos vivendo uma ditadura no Brasil. A quem denunciar essa ditadura? Só aos organismos internacionais, né? Então, e estão pregando, continuam pregando no discurso. O ministro Moraes disse que vai ter que regular as redes sociais pelo TSE, independente do Congresso. Quer dizer, com a portaria do TSE vale mais do que o Congresso. Mas que ele também acha bom o Congresso fazer. Quer dizer, seria diferente, o Congresso faz. Seria bom também uma portariazinha do TSE. Mas o Congresso Nacional não vale nada. Eles não respeitam na ditadura que nós estamos vivendo, na democracia relativa do Lula. Nós estamos vivendo hoje a Venezuela e a Argentina. Aliás, o Brasil conseguiu até que enfim vencer a Argentina. O Brasil tem o maior déficit público do mundo, da América Latina, aliás. Venceu a Argentina.
Um déficit de mais de 250 bilhões no país. Regular as redes sociais, independente do Congresso. É para você, Lira. É para você responder. Você é presidente, constitucionalmente, de 513. Você é o responsável. É para você, Pacheco. E eu quero dizer uma coisa. Os senadores reuniram com o Pacheco para discutir uma pauta. Não adianta discutir pauta quando o presidente da casa está alinhado com o governo. Alinhado ideologicamente com o governo pensa. Quando ele está alinhado com o Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o povo tem que cobrar do Senado. E aí você entra numa live, você está falando, as pessoas entram e falam, é blá, 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 só falam, não acontece nada. Parece uma coisa chata, mas no fundo as pessoas estão certas. Manter uma amizade, um respeito, é o que eu sempre fiz e vou fazer. Mas a partir do dia 5, eu vou tratar o presidente do Senado como alguém que assumiu uma cadeira constitucionalmente e que é responsável para fazer cumprir as atribuições do Senado. Eu não vou conversar para ele ir lá tentar amenizar, melhorar a situação. Pacheco, você precisa conversar olhando no olho do ministro, presidente do Supremo, como presidente de uma casa importante onde eles devem, onde eles foram sabatinados, onde eles foram aprovados. Contra meu voto, é claro que eu votei. Mas você é o presidente do Congresso Nacional. Constitucionalmente, o dever e a responsabilidade é sua. Ainda que vocês tenham tratado de pautas importantes, decisão monocrática, marco temporal, mas você precisa levantar a voz. E é isso que eu farei todos os dias no Senado, a partir de agora. As reuniões conciliatórias e tal, mas não tem conciliação. Conciliar com quem não quer conciliar, com quem desrespeita o Congresso Nacional, desrespeita o Senado. Quando o Senado é desrespeitado, é a Constituição, e você é o presidente. E a reação tem que ser da mesma altura. Então nós, senadores, não precisamos estar participando de reunião, sabe? Que sai dali, não é barro, não é tijolo, não é isso, não é aquilo. A reunião foi muito importante, mas na prática, o que disse o presidente do Congresso? Vai ter uma conversa, vai amenizar para ver se eles nos deixam em paz, para ver se eles deixam em paz. A direita está sendo atacada dia e noite. Quem não faz o L, quem não passa o pano para as malandragens, quem continua afirmando que Lula roubou o Brasil, que teve mensalão, que teve petrolão, dinheiro desviado, dinheiro do Brasil, indo para a África, indo para Cuba, indo para a Venezuela, e que não vai voltar. Alguns bilionários vivem na toca, feito rato, escondido, não pode ir na rua, não consegue andar, mas que ficaram bilionários com dinheiro público, confessaram, estão soltos, inocentes presos, exorbitantes penas, e agora essa perseguição sistemática ao Jordi. Mais uma vez, Jordi, minha solidariedade ao líder da oposição. Por quê? Porque o cara chamou ele de meu líder numa frase. E depois a Rede Globo vai lá e distorce e pega uma imagem do cara na posse de Bolsonaro em 2018. E com a internet tira os adesivos da camisa dele, põe ele de camisa branca. Essa fake news, o ministro Alexandre de Moraes vai entrar no inquérito do fim do mundo, no estômago do elefante. A mentira da Daniela, a âncora da Rede Globo, que era da CNN, acabou indo para a Rede Globo, eu acho, que ela descreve o crime de Ramagem, em seguida o Ramagem, que era diretor da ABIN, e ela mente ali, na busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, a ABIN paralela. Que ABIN paralela? Hoje nós temos uma Gestapo no Brasil, a instituição Polícia Federal, que eu respeito,
Luto desde que sou deputado federal ao lado do Moroni, pelos interesses da Polícia Federal respeitada. As CPIs que eu comandei, essas CPIs que eu comandei, não seria nada sem a Polícia Federal, sem o Ministério Público Federal. Essa instituição que é de Estado, não tem nada a ver com o Judiciário. Jair Bolsonaro indica Ramais, diretor-geral. Alexandre de Moraes disse que não podia, que possivelmente podia ser amigo de um dos filhos de Bolsonaro. E agora as nomeações de Lula. Pode, ministro? Nomear advogado? Pode? Pode nomear companheiro, militante? As mentiras que ele contou no processo eleitoral são fake news, de que não colocaria no Supremo um amigo, que ele não quer amigo no Supremo. A gente sabe que ele é mentiroso quanto mais. O diabo é o pai da mentira e o Lula quer ser a mãe de todo jeito. Mas isso pode. As fake news da Daniela, em cima do Carlos Bolsonaro, o laptop da ABIN que foi encontrado no meio das coisas, dos pertences de Carlos Bolsonaro. Uma mentira deslavada, desmentida até pela própria Polícia Federal de uma forma muito imediata e pela própria ABIN. E se uma busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro é específico, no gabinete dele, na casa dele, e aliás com um fundamento esdrúxulo, absolutamente esdrúxulo, mas eles vão na casa onde está Jair Bolsonaro. Ministro, a minha pergunta a você, ministro Alexandre, o seu despacho foi para fazer a busca e apreensão na casa do Carlos ou na casa de Bolsonaro? Essa pescaria do dia depois da live, recolhe todo equipamento, recolhe os telefones. Lá tinha um senador da República, que aliás ninguém está guardado no artigo 53 da Constituição, sem problema nenhum. Lá tinha um senador, um deputado federal. E aí nos disse que, sabe, depois dá telefone para um, telefone para outro, sabe Deus para quem está falando. Resolveram deixar lá o equipamento, resolveram deixar os telefones, porque não tem lei do Brasil, é ditadura. E é uma caça implacável a Jair Bolsonaro. Todo dia uma narrativa. Agora Jair Bolsonaro, dia 7, vai responder porque ele estava perturbando com jet ski a Jubarte. Porra! Só pode ter uma baleia preocupada com Jair Bolsonaro, denunciando Jair Bolsonaro, armando um complô. Deve ter uma baleia que fala, que pensa. Olha onde nós chegamos. Ministro, a Daniela vai ser incluída no inquérito das fake news? É a minha pergunta. A Rede Globo vai ser incluída no inquérito das fake news? Ministro, é a minha pergunta. E a mais, os senhores estão calados? Eu não vi nada, o senhor é tão falante. O papel de juiz é falar nos autos, mas o senhor fala dos autos. O senhor e os outros fala dos autos. E eu queria ver qual é o ministro aí que se revolta com isso, da violação da Constituição. Pelo amor de Deus, ministro, tem algum ministro aí? Verbaliza também. Você não precisa falar fora dos autos em inquérito nenhum, só dizer que está errado. E dizer que estamos vivendo uma democracia. Aonde? Morde aqui, para ver se sai leite. Onde? Cadê a Constituição? Cadê o ordenamento jurídico? Cadê a primeira instância? Ô Lira, os deputados todos estão vulneráveis e todos são do PL. Será que isso é uma coincidência? Meu Deus, né? E daqui a pouco os senadores é a notícia que nós temos. E aí muita gente se cala, a gente até entende que as pessoas se amedrontam. Alguns estão ali porque querem manter os seus mandatos, porque os seus mandatos têm uma outra direção, que não seja o povo. A Mind e mais os seus filhotes vão ser incluídos aí. A morte da Jéssica não vale nada, ministro. A morte do Clezão não vale nada, ministro. Onde é que está a democracia? Tem um pastor preso por causa de um homônimo que cometeu crimes e que não é o pastor e está provado. Então é revoltante o que nós estamos vivendo. Um país desmoralizado. Um país que não é recomendado pelos Estados Unidos. Um país de risco para turistas. Em todas as agências do mundo que estudam e que dão nota
aos países de risco e os países que estão abertos ao investimento por ter segurança jurídica. A insegurança jurídica do Brasil, o Brasil cai todos os dias e as narrativas estão postas todos os dias. Veja lá a live de José Genuíno. Nós estamos vivendo uma perseguição religiosa no Brasil, implacável, contra pastores, contra igrejas. E essa perseguição é um projeto. É um projeto. É uma estratégia. Ataca e chama eles para vir comer na mão. E é o que está acontecendo. E tem parlamentares com um mandato dado por esse povo conservador, esse povo de Deus, pátria, família e liberdade, que tanto ofende a essa Suprema Corte tão democrática, que ofende aos democratas, que ofende aqueles que são democratas, genuíno democrata, e que diz que tem que fazer um enfrentamento aos evangélicos. Eu vi uma entrevista do Zé Disseu, e pasmem, tudo que ele disser é uma estratégia. Quando ele faz um elogio a Michele Bolsonaro, não se alegre com isso, porque o interesse dele é dividir para governar. Ele quer colocar no seu inconsciente que ela é muito melhor, como disse lá a feminista, do que Jair Bolsonaro. Nosso candidato em 2026 é Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Mas como ele está inelegível, não sei. Tinha gente na cadeia, inelegível na cadeia, inelegível cumprindo pena alta, por peculato, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, mas está na presidência. Deus sabe todas as coisas e como isso vai acontecer. É por isso que eu digo e afirmo. A gente começa a receber tanto telefonema agora, fazer uma parênteses para esse assunto aqui. Falei aqui das fake news aqui. Essa investigação paralela da BIM também falei. E quero mais uma vez me solidarizar com meu amigo. Eles estão morrendo de medo. Tem que destruir, desgastar o Ramagem agora. Porque Ramagem botou o pescoço de fora. Jair Bolsonaro botou o pescoço de fora e disse que ele é o candidato a prefeito do Rio. Como se ele vai enfrentar o amiguinho, filho do Lula, que fala de áudio com o Lula, que Lula tem espírito de pobre, né? E ainda zomba de um município do seu estado, que o Lula tem que ter coisas grandes. Falando com o Lula, quando o Lula estava prestes a ser preso, tocando mensagem, o senhor Eduardo Paes, no Rio, o lugar mais violento. É claro que o crime organizado está junto disso, para impedir a candidatura de um sujeito corajoso, limpo, feito por Ramagem, que trabalha sério. É claro que eles têm medo. E é preciso que haja um engajamento de todos os conservadores aí, nesse momento. Mas eu não vi ninguém que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, em diversas capitais, em diversas cidades do Brasil, que estão correndo atrás do PL para tentar ficar com um pedaço do legado de Jair Bolsonaro. Atacaram Bolsonaro na pandemia, os senhores sim. Receberam dinheiro, chamaram ele de genocida. E muitos não chamou, mas se calaram. Jair Bolsonaro está sendo atacado todo dia, de uma forma covarde com os filhos. Eu não vi manifestação de nenhum de vocês, de nenhum prefeito aí, que se diz de centro. Essa é a conversa fiada. Que centro? Que centro? Mas querem o apoio do PL. Eu não vi vocês defendendo Jair Bolsonaro. Vocês querem os patriotas sendo guiados pelo líder Jair Bolsonaro para reeleger vocês, que se dizem patriotas, mas que estão todo mundo caladinho. Eu estou querendo ver um vídeo dos senhores defendendo ele, tomando posição, mas não pode, porque o partido de vocês já tem ministério, estão na base de Lula já, estão mamando na teta do governo já, com ministros que se licencia do partido, e o partido continua de direita, né? Mas cheio de ministérios, cheio de cargos.
E, aliás, por que não dizer mistérios? Mas nos estados, eles são conservadores e apoiam Jair Bolsonaro. E loucos atrás do apoio de Jair Bolsonaro. Apoiam os governadores dos seus estados que são de esquerda. Mas vocês são candidatos a prefeito agora. Vocês estão na base do governador. Vocês estão lambendo o governador, que é de esquerda, o ajuntamento é de esquerda. Mas vocês precisam se reeleger. A minha tese é o seguinte: o PL tem que lançar candidato em todos os municípios do Brasil. Todos! Na minha concepção, sem exceção. Mas como é um processo depurativo, ainda haverá algumas exceções. Por quê? Porque tem municípios que não têm um diretório. Não foi feito um diretório. No meu estado, nós vamos ter candidato. Onde tiver segundo turno, e se o PT estiver no segundo turno, nós vamos militar contra o PT, contra qualquer candidato de esquerda que caia no segundo turno. E não vamos morrer de amores, não queremos nada por aqueles que dizem que são conservadores, mas não são. Estão calados. Você é conservador mesmo? Estão perto do processo eleitoral, prefeito? Faça uma manifestação. Fale sobre essa perseguição ao Jordi, ao líder do PL, que vocês tanto cortejam, estão namorando. Faça uma defesa do Ramagem, do Carlos Bolsonaro, da perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Faça uma defesa, prefeito. Você não faz, não é? Então, comigo, não precisa nem conversar. Ah, vocês não têm condição. Ah, é? Você que tem condição. Porque a máquina está na sua mão, não é? Você tem um governador que está do seu lado, que tem uma grande máquina na mão e que desfrutou do dinheiro do Covid mandado por Jair Bolsonaro. Mas, prefeito, você fechou a cidade, foram quebradas, o comércio quebrou, empregos foram perdidos, o seu povo ia para a rua bradar, enquanto você ficava caladinho por se ser conservador. A história sem fundamento das máscaras. De onde a Anvisa tirou isso? Está desmoralizada essa questão do Covid no mundo. De quem armou isso, para que armou? Para matar a população. É só ler as bulas, eu já li 4 vezes na tribuna do Senado e farei isso incessantemente durante esse ano legislativo, novamente, para mostrar quem são os genocidas. Nós não somos contra vacina, somos contra vacina para criança. Prefeito, abra a boca e diga que você é contra vacina de Covid para criança de 0 a 5 anos. Você tem coragem? De 5 a 10? Fala, prefeito. Fala, para você ter condição de conversar com o partido de Jair Bolsonaro. Ou você acha que vai levar o legado de Jair Bolsonaro, que hoje é capaz de dar 30% a qualquer pessoa, é o maior cabo eleitoral do país? Então está errado. O PL tem que ter candidato em todos os municípios do Brasil. Nós vamos dispersar nosso povo? Nós estamos falando uma coisa, então na hora que o processo eleitoral vem, a gente corre e apoia alguém que já está na prefeitura, ou alguém que é poderoso, que já passou por lá, mas que, pelas costas, Jair Bolsonaro é só um doido, é só um cara que fez um mal ao Brasil. Qual o mal? Transposição do Rio São Francisco? Qual o mal? PIX? Que mudou a vida de todo mundo. Qual o mal? O Auxílio Brasil, que eu tive o prazer de criar, ajudar a criar. Qual foi o mal que esse cara fez ao Brasil? Mandar dinheiro para os estados comprar o tal das vacinas, que eu não tomei essa desgraça, ele também não tomou. Como é que pega Jair Bolsonaro? Passaporte vacinal falsificado. Mentira! Ele estava na live falando sobre o partido do Kassab. A relatora desse relatório da CPMI do dia 8, a senadora Elisiane, um relatório esdrúxulo, cheio de narrativa, e uma cai agora, quando o Anderson, a PGR pede sem base, não tem fundamento, não tem prova. Nada que ligue o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça de verdade, que baixou a criminalidade no país, as maiores apreensões de droga, uma polícia rodoviária federal ferrenha e trabalhadora. O Silvinei está preso, sem visita, sem salário,
porque era Jair Bolsonaro, porque era o governo de Jair Bolsonaro, e agora o PGR diz, olha, não tem nada contra o Anderson, parabéns meu irmão Anderson, me orgulho de ser seu amigo, continue orando com você, e eu lhe disse, você preso, o homem do bem tem um segundo momento, e o seu segundo momento chegou, Anderson, nós temos que comemorar isso, e eu quero dizer ao PGR, que eu o ouvi, e que a priori me deu uma boa impressão, PGR, que o senhor não seja um carimbador daquilo que querem, aqueles que não respeitaram o Ministério Público em nenhum momento. O inquérito de que o ofendido, ele é a própria primeira instância, ele é a própria segunda instância, terceira instância, ele é o delegado, ele é o Ministério Público, ele é o cara que acusa e ele é o cara que julga. Que é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Pacheco, você é o presidente do Senado. A única esperança do povo brasileiro é o Senado, mas não é para reuniãozinha, para tratar de pautas. São importantes? São, porque é a pauta anti-aborto, anti-droga, que não tem nada a ver com o Supremo, que nós temos que tratar, mas é dever. Mas nesse momento que nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, estado de exceção, o Brasil está sitiado, o Brasil vive uma ditadura. Nós vamos denunciar para eles mesmo? Vamos oficiar o Supremo? Para quê? Eles. Até porque eu acho até que poderia acontecer, porque eles votaram a segunda instância com tanto veemência, falando de crime, e com 2 anos eles estavam arrependidos. Acabaram com a segunda instância para soltar o Lula. E agora é um efeito dominó. Um efeito dominó. Você acha que eu morro de amores pelo que Moro fez com Jair Bolsonaro? Não, não morro não. Porque ele fez contra o Brasil. Quando sai do governo, dizendo que Jair interferiu na Polícia Federal. Quantas interferências o Lula fez na Polícia Federal? A Dilma fez. Interferência de verdade. Está aí. Está nos jornais. É só procurar, dar um Google. Continua intervindo, veja a questão do G. Dias. Mas não, eles vão lá atrás buscar coisas, a conversa da secretária de Ramagem com a secretária de Carlos Bolsonaro. Eles pegaram uma coisa velha como se fosse uma coisa nova, para poder incriminar. Ninguém pode conviver com isso e bater palma para isso. Nós precisamos levantar a nossa voz de forma corajosa. Ainda que alguns tenham que pagar o preço, e preço muito alto. Porque uma narrativa, cuidado. Peça aos seus parentes, seus amigos, seus eleitores, quem acredita em você do seu partido, que não passe mensagem te chamando meu chefe, ainda que você seja um assessor. Porque você pode complicar a vida de alguém que está te chamando de meu chefe, meu líder, uma coisa tão comum até no meio dos politiqueiros. Gosta de chamar de meu chefe, meu líder, né? Meu líder, enche a bola no processo eleitoral, depois eles viram as costas. Aí eu fico perguntando, eu vou apoiar o partido, e Bolsonaro deu nome ontem, deu o nome do Kassab, eu vou apoiar o partido do Kassab. O partido do Kassab é o partido da relatora da CPMI, que pediu indiciamento de Jair Bolsonaro, que botou uma tropa para destruir Jair Bolsonaro. É o partido do presidente do Senado, que no seu discurso lá, no dia 8, botava lá uma Constituição como se eles a cumprissem. Tudo para ir para o inconsciente coletivo das pessoas. Ele chamou algumas pessoas de alguns traidores da pátria. Presidente Rodrigo Pacheco, quem são os traidores da pátria? Aquelas pessoas simples que lá estavam? Ou porque alguém pagou 3, 4 ônibus? O senhor sabe quem pagava os ônibus que vinham na época de Pimentel, lá no seu estado, governador de Minas Gerais, de esquerda, que vinham para Brasília, fazer quebra-quebra 2014, 2016, botar fogo, tentar invadir o Supremo? Vocês esqueceram de tudo isso? Quem são esses traidores da pátria? Tem algum senador no meio? Eu não sou traidor da pátria. E não bato palma para o Lula. Não bato palma para as ações do Lula. Não bato palma para o Supremo. Eu me levanto contra as ações porque elas são verdadeiras, elas são violência, elas são violentas contra o Estado.
de direito do povo brasileiro. Nunca ataquei a pessoa, no pessoal, a nenhum ministro, nem suas famílias, nem a Suprema Corte, que é a Suprema Corte. Eles vão passar, vão morrer. Vai demorar, infelizmente vai demorar, mas vão passar, e a Suprema Corte fica. Mas eu discordo, verbalizo a minha discordância sem medo. O que eu preciso fazer, ministro Pacheco? Senador Pacheco? É o que nós precisamos fazer. Eu estava conversando com o meu líder Marinho, um grande líder. A resposta que o senhor dá para Valdemar da Costa Neto, que ele não tem capacidade nem de organizar a oposição para votar as pautas importantes. Não, a oposição está bem organizada no Senado. E o líder Rogério Marinho, eu sou vice-líder dele. E todas as pautas nós te aplaudimos, te apoiamos. Decisão monocrática, marco temporal, a questão das drogas. Mas nós queremos um Senado de cabeça levantada. É falando, olhando no olho, tem que respeitar essa casa. E não tem respeito. Lewandowski sai, foi lá assessorar, eu soube que era para assessorar a JBS. E sai de lá agora para ser ministro. E nós sabemos o que eles pensam. O Lula disse que tem que humanizar a questão do pequeno crime. O pequeno crime é o quê? Deixa de ser crime quem rouba o pequeno empresário, o pequeno comerciante, quem rouba o pequeno agricultor, quem rouba o pequeno vendedor de alimentos, o pequeno vendedor de brinquedos. Tem que humanizar o pequeno crime. Humanizar é o quê, Lula? É não criminalizar o ladrão e o ladrão pode roubar? O pequeno crime é o quê, Lula? É o MST entrar em tantos alqueires de terra plantada de algodão, plantada de milho, de soja, e ele entrar lá e dizer: esse pedaço aqui é meu, tem que socializar porque é um pequeno pedaço. É exatamente isso. É dar uma autorização, é passar uma procuração autorizando o bandido roubar. São glamorizados. Veja o discurso de Lewandowski. As cadeias estão cheias de criminosos, de quem rouba, de quem estupra, de quem mata. Homem travestido de criança. E nós temos que ouvir isso e ficar calado. Não, não temos que ficar calado. A gente tem que reagir agora. Só o parlamento pode mudar isso. Quando eu vejo o presidente Valdemar dizendo que nós faremos um grande número, tomara a Deus, de senadores, e faremos o próximo presidente do Senado, mas como faremos isso, presidente Valdemar? É minha pergunta. Se não lançar candidato, porque se não lançar candidato do PL, quando a eleição de deputado vier, deputado federal, de senador, esse prefeito que foi reeleito com o nosso voto, ele vai apoiar os deputados federais do partido dele. Ele vai eleger senador do partido dele, junto com o governador, que na sua grande maioria é de esquerda. E se não é de esquerda, são calados. O único que abre a boca e defende Jair Bolsonaro, hoje, é o Jorginho Melo. É o Tarcísio. Tem mais alguém? Aonde? Mas eles todos querem o apoio. Quantos prefeitos de capitais hoje abre a boca, verbaliza e faz uma defesa do Brasil? Não é defender Bolsonaro, porque isso é narrativa, são mentiras criadas para tentar dizer que o Brasil foi salvo, né, por esses 11 super-homens. Aliás, Dino disse que ele é dos vingadores do Perdeu o Mané. O próprio ministro Gilmar Mendes, que disse que vivemos numa cleptocracia, então os cleptomaníacos voltaram, ministro, para o poder. E todos eles estão em pastas muito importantes. Eu discordo completamente. O PL tem que ter candidato em todos os lugares. Ah, mas aqui não tem ninguém forte. Forte é caranguejo que entra na cidade amarrado. Quem tem o poder e a força é Deus. E esse povo que ama Deus, pátria, família e liberdade são em grande maioria. Lança o candidato do PL e vai ter Jair Bolsonaro, o grande cabo eleitoral. As nossas pautas, bandeiras, a vida, a luta contra as drogas, contra o aborto, nossas grandes bandeiras. Porque é lutar contra o aborto. A vida vale mais do que
Obra de infraestrutura vale mais do que asfalto, vale mais do que cimento. A vida vale mais. A nossa bandeira é a vida. Então essa é a única maneira de eleger senador. O meu estado tem um candidato a senador. Deputado federal, Gilvan da Federal. É o candidato. É o que eu vou pedir voto, é o que eu vou lutar. Você acha que o prefeito de um outro partido, que está com 15 partidos em volta dele, e mais o governador, ele vai nos apoiar? Esse prefeito que está aí rodando o PL, eu estou falando da minha realidade. Você vai apoiar meu candidato a senador? Você vai apoiar nosso candidato a governador? Você vai apoiar os nossos candidatos a federal, a estadual? Não vai! Você vai apoiar os seus, ou no mínimo dividir, porque são 10, 15 partidos e vocês pensam que isso é poder. Não, o povo acordou, o povo sabe quem é quem. Então, num município, por exemplo, que eu fui majoritário na minha votação e que tive um prefeito fazendo campanha contra mim, atacando Jair Bolsonaro, junto com a esquerda, atacando Jair Bolsonaro, tentando desmerecer tudo de bem que esse cara fez no seu mandato. Não reconhece a facada, a vida em risco desse homem, os riscos que continua correndo. Não. Se não é Bolsonaro, o partido não será a escada na minha visão. E aqui me refiro a todos os presidentes de partido e refiro-me também ao presidente Valdemar, que vem tomando consciência disso, graças a Deus, e vem conseguindo verbalizar isso, de que nós teremos candidatos e que teremos apoios. Agora, o que nós não podemos é pegar o nosso povo conservador, os nossos patriotas, e dividir em 2, dividir em 3, no mesmo município. Nós vamos desagregar nosso povo. Viu Zé Disseu dizendo que o projeto é uma estratégia. Ele não trabalha a curto tempo, é a longo tempo. É uma estratégia. Como será, depois da eleição de prefeito, virá a eleição de deputados estaduais e federais? Nós não temos estratégia se a gente se dividir agora. Nós não podemos nos dividir agora. Agora nós temos que estar juntos. O número é 22 e quero encerrar dizendo: a eleição se dará 22 contra 13. 13 contra 22. O resto será penduricalho. O resto será penduricalho. Pô, Magno Malta, mas eu sou tão seu amigo. Mas não se trata disso. Se trata de país. Se trata da liberdade do povo brasileiro. Se trata de tirar o país desse fosso comunista que já está. A conferência, para poder tratar do novo plano de educação, uma sandice. Uma sandice. A pauta completamente entregue aos grupos, os militantes GLBTQI+, sendo inserido no plano, sexualização das nossas crianças, o MST participando, escolas com partido, e tudo errado. Porque do ponto de vista da lei, falta a impessoalidade. Não tem como discutir isso. E nós temos que enfrentar. O mais cômodo é ficar calado. Mas o que ganhará seus netos, senadores? O que ganhará seus filhos? O futuro desse país? Ou você calado acha que você vai ser reeleito? O povo sabe quem são os senadores. O povo sabe quem são os deputados federais. Quem votou para explodir o teto de gastos, quem votou na tal reforma tributária, que é um compêndio ideológico, quem votou no Flávio Dino. O povo sabe, senador. Então, eu quero encerrar. Hoje eu estarei à noite num culto, num tributo, em Santa Inês, no Maranhão. O estado mais baixo IDH do país, infelizmente, já teve presidente da República. Esse novo ministro, Flávio Dino, governou 8 anos. Mas eu não estarei lá com esse fim. Estarei lá para fazer um tributo à memória do pastor Marcos, do bispo Marcos, que me abalou tanto pela morte trágica, morreu queimado, olhando nos olhos da morte.
E eu preciso fazer esse tributo, estarei lá com os amigos. Estarei lá com os amigos. Mas, por favor, eu não estarei lá. Não estarei lá. E fica avisado. Para que as pessoas corram para lá. No sentido de falar. Tanto de partido comigo. Porque não vai falar. Eu estarei participando de um culto. De um culto. De um culto. E nesse momento a gente sabe que acontece muitos oportunistas. Mas eu estou vacinado. Eu estou vacinado. Na minha vida eu guardei todos os vídeos que eu gravei para todo mundo. Acho que vai dar quase 90% do Congresso Nacional. Gente, eu gravei vídeo pensando que era patriota de verdade. Ajudei, né? Dei a minha palavra. Mas a minha sorte é que eu guardei. Pessoas que se elegeram, senadores, que se elegeram deputados. Eu tenho os vídeos. E hoje o comportamento é outro. Eu quero ouvir sua voz, deputado. Você que bateu na porta da igreja e disse que era patriota. E o povo votou em você, os católicos, os evangélicos, os espíritos. Eu quero ouvir sua voz. Fazendo essa defesa nesse momento triste de ditadura aberta, escancarada debaixo do sol que o Brasil está vivendo. Essa perseguição. Qual é o próximo do PL? Qual é o próximo do PL? Essa perseguição sistemática em cima da família Bolsonaro, em cima do presidente, do nosso eterno presidente. Eu quero ouvir sua voz. Não adianta me mandar recado. Não adianta procurar pessoas no meu entorno. E isso acontece em todos os estados. Permaneça no seu partido. Se eleja. Tenha pelo menos coragem no processo eleitoral de falar que seu país, seu estado nunca teve tanto dinheiro quanto na época de Jair Bolsonaro. Hoje você está vivendo num país, prefeito, em que 5 quilos de arroz custa R$45. Onde o preço do diesel, o preço da gasolina, onde a inflação, toda a desgraça voltou. Sabe por quê? Porque é igual Cuba. É um país de cesta básica para que uma casta especial viva nababescamente. Então, ainda que tenha que ser a pessoa mais simples, a mais iletrada, mas aquela mais comprometida, com sonho e desejo de liberdade, respeito à família, respeito aquele que luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra as drogas nesse país. E eles passam pano para bandido, para vagabundo, querem legalizar droga. As grandes organizações criminosas estão fazendo parte do processo político. Lewandowski falar em combater crime. Lewandowski falando em combater. Os votos de Lewandowski, quase que 100% foi tudo a favor das pautas do PT. Ministro da Justiça, onde nós estamos. Oremos pelo Brasil. Vamos continuar orando. Vamos continuar clamando. Vamos continuar buscando. Buscando. E mais uma vez aqui eu faço um apelo nacional. Presidente Valdemar, o PL precisa lançar candidato em todos os municípios. Presidente Valdemar, tem presidente de PL até com partidos de esquerda. Isso não pode. Né? Para reeleger, isso é busca de interesse pessoal. Estão filiando pessoas para serem candidatas que passaram o mandato passado todo atacando Jair Bolsonaro. Jamais abrir a boca que a militância lá, aquela base lá, que vai para a rua, para a praça, que atravessa no meu estado, que atravessa a ponte, outros que vão para a praça, que vão para a avenida, estão todas revoltadas. Todas revoltadas. Não pode permitir. Nós temos que juntar as nossas bases. E o que Zé Disseu falou, nós perdemos as nossas bases. O PT enfraqueceu. Mas por quê? Porque os neopentecostais, ou seja, os evangélicos, invadiram essas áreas e conscientizaram o povo. O nosso povo está conscientizado. Ou acha que se um de nós der um comando para que ele apoie alguém, por exemplo, o partido que no relatório da CPMI pediu o indiciamento de Bolsonaro, você acha que eles vão ficar felizes com a direção do partido? Não vão não. Não vão não.
gerará uma grande decepção. Então, presidente Valdemar, que eu tenho tanto respeito, admiro porque você tem palavra. E foi um dos que participei da ida de Jair Bolsonaro para o PL. E eu dizia para Bolsonaro, ele tem palavra, ele tem palavra. Foi o que eu mais afirmei. Ele tem palavra e continua afirmando. Ouça o povo, presidente. Ouça o povo. Esse povo você vê loucamente atrás de Bolsonaro, onde ele chega. Esse povo não vai votar em qualquer um. Esquece. Esquece. O povo lembra de cada um que atacou Jair Bolsonaro. Que não foi para a rua. O povo está esperando ele se manifestar agora. Aqueles que estão querendo o apoio de Bolsonaro, nunca gostaram de Bolsonaro, mas querem o apoio dele agora, o povo está esperando eles irem para a rua. Dizer que a perseguição é implacável, que a perseguição é criminosa, que o alvo é o pescoço de Bolsonaro. Eles querem prender Bolsonaro. Eles não estão nem aí para Bolsonaro. Eles querem os votos das pessoas que amam Deus, pátria e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. E querem a figura de Jair Bolsonaro para manter o seu poder político. Não é projeto de Brasil nem de município. É projeto de poder. Então, presidente, parabéns pela sua última fala. Estou falando com o Valdemar. Parabéns à live do presidente Jair Bolsonaro com Augusto Nunes no Oeste Sem Fio. Aliás, eu aconselho você a se inscrever no Oeste Sem Fio. Vamos ajudar a sustentar esse jornalismo verdadeiro que é feito pelo Oeste Sem Fio, pelo Gazeta do Povo, Jornal Online, todos esses que de forma destemida ainda estão no ar fazendo o trabalho. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus guarde o Brasil.